Capítulo 6º. Do acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos recursos. Artigo 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim. Parágrafo 1º. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição. Inciso 1º. Em âmbito federal, por no mínimo 14 membros, sendo: Alínea A. Até 4 representantes do Ministério da Educação. Alínea B. Um representante do Ministério da Fazenda. Alínea C. Um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Alínea D. Um representante do Conselho Nacional de Educação. Alínea E. Um representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação, CONSED. Alínea F. Um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Alínea G. Um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Alínea H. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Alínea I. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBS. Inciso 2º. Em âmbito estadual, por no mínimo 12 membros, sendo: Alínea A. 3 representantes do Poder Executivo Estadual, dos quais pelo menos um do órgão estadual responsável pela educação básica. Alínea B. 2 representantes dos Poderes Executivos Municipais. Alínea C. Um representante do Conselho Estadual de Educação. Alínea D. Um representante da Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Alínea E. Um representante da Seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Alínea F. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Alínea G. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas. Inciso 3º. No Distrito Federal, por no mínimo 9 membros, sendo a composição determinada pelo disposto no inciso 2 deste parágrafo, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas B e D. Inciso 4º. Em âmbito municipal, por no mínimo 9 membros, sendo: Alínea A. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Alínea B. Um representante dos professores da educação básica pública. Alínea C. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas. Alínea D. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. Alínea E. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Alínea F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 2º.
integrarão ainda os conselhos municipais dos fundos, quando houver um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e um representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares. Parágrafo 3º. Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores. Inciso 1º. Pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias. Inciso 2º. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. Inciso 3º. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Parágrafo 4º. Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e 2 do parágrafo 3º deste artigo, o Ministério da Educação designará os integrantes do conselho previsto no inciso I do parágrafo 1º deste artigo, e o Poder Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos 2º, 3 e 4 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo. Inciso 1º. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Governador e do Vice-Governador, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários estaduais, distritais ou municipais. Inciso 2º. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º. Pais de alunos que: a linha A. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos, ou a linha B. Prestem serviços terceirizados, no âmbito dos poderes executivos em que atuam os respectivos conselhos. Parágrafo 6º. O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 7º. Os conselhos dos fundos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 8º. A atuação dos membros dos conselhos dos fundos. Inciso 1º. Não será remunerada. Inciso 2º. É considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º. Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato. A linha A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. A linha B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho.
A linha C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5º. Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Parágrafo 9º. Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos fundos. Parágrafo 10º. Os conselhos dos fundos não contarão com estrutura administrativa própria, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos. Parágrafo 1º. Os membros dos conselhos de acompanhamento e controle terão mandato de, no máximo, 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 2º. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 3º. Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Artigo 25. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos fundos assim como os referentes às despesas realizadas ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo único. Os conselhos referidos nos incisos 2º, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei poderão, sempre que julgarem conveniente. Inciso 1º. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo. Inciso 2º. Por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a: alínea A. Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. Alínea B. Folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Alínea C. Documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o artigo 8º desta lei. Alínea D. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4º. Realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: alínea A. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. Alínea B. A adequação do serviço de transporte escolar. Alínea C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo.
Artigo 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do disposto nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos fundos, serão exercidos. Inciso 1º. Pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º. Pelos tribunais de contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições. Inciso 3º. Pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União. Artigo 27. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios prestarão contas dos recursos dos fundos conforme os procedimentos adotados pelos tribunais de contas competentes, observada a regulamentação aplicável. Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. Artigo 28. O descumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do disposto nesta lei sujeitará os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os municípios à intervenção dos respectivos Estados a que pertencem, nos termos da lei e do inciso 7 do caput do artigo 34 e do inciso 3 do caput do artigo 35 da Constituição Federal. Artigo 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta lei, compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais. Parágrafo 1º. A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se referem o inciso x e do caput do artigo 5º e o parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos artigos 25 e 27 desta lei. Parágrafo 2º. Admitir-se-á, litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos dos fundos que receberem complementação da União. Artigo 30. O Ministério da Educação atuará. Inciso 1º. No apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de aplicação dos recursos dos fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e municípios e as instâncias responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e controle interno e externo. Inciso 2º. Na capacitação dos membros dos conselhos. Inciso 3º. Na divulgação de orientações sobre a operacionalização do Fundo de Dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição de documentos informativos e em meio eletrônico de livre acesso público. Inciso 4º. Na realização de estudos técnicos com vistas na definição do valor referencial anual por aluno que assegure padrão mínimo de qualidade do ensino. Inciso 5º. No monitoramento da aplicação dos recursos dos fundos, por meio de sistema de informações orçamentárias e financeiras e de cooperação com os tribunais de contas dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Inciso 6º. Na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta lei, com vistas na adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas se realizar em até 2 anos após a implantação do fundo.